Paz e graça a todos. Que bênção estarmos juntos para agradecermos a Deus por este ano de 2023 e rogarmos as bênçãos do Senhor para este ano que se inicia, de 2024. Nós fomos tão abençoados com os grupos de louvor ao longo deste ano. Eu não gostaria de fazer uma retrospectiva deste ano de 2023, como em muitas mensagens de final de ano fizemos, mas eu estava anotando e pensando no que nós acabamos de cantar como igreja, o que nós declaramos aqui. Nós iniciamos dizendo que sejas o meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento. Nós dissemos no segundo louvor, vivemos debaixo da tua direção, e por isso tu serás a alegria do nosso coração. E na estrofe seguinte, Ele é a alegria do nosso coração, o Senhor é a alegria do nosso coração. Dissemos também, eu tenho a marca de Cristo em mim, eu tenho a marca de Cristo em mim. E por tudo isso nós terminamos declarando, juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 13, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Eu quero convidá-los a lermos juntos estes dois versículos, Mateus 13, 44 e João 15, versículo 11. Mateus, capítulo 13, versículo 44. Vamos ter aqui, ok, projetado. Depois a gente lê João 15, 11, ok? Vamos ter, né? Então vamos ler primeiro Mateus 13, 44. Depois nós vamos ler João 15, versículo 11. Vamos colocar de pé. Nós não vamos ter hoje o nosso departamento infantil, o departamento infantil voltará no próximo domingo, assim Deus nos permita, mas se você precisar lá do berçário, estará à sua disposição climatizado, só falar com os nossos diáconos, eles estarão encaminhando. Vamos ler juntos Mateus 13, 44 e então depois leremos João 15, 11. Vamos ler juntos? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Vamos ler agora em João capítulo 15, versículo 11. Vamos ler juntos? Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós te adoramos por tua palavra. Ela nos guia nos tempos de tribulação, de dificuldade, de confusão. Ela é a alegria, ela é o alento das nossas vidas também, Senhor, nestes momentos. Te louvamos, ó Deus, porque ela nos fortalece. A cada momento e etapa das nossas vidas, que precisamos do Teu poder, da Tua força em nós e a Tua palavra, ela nos enche, ela nos dá a força que nós precisamos para prosseguir, sabendo que nenhuma só de Tuas promessas pode falhar, nada do que o Senhor planejou para a Sua igreja poderá dar errado. Tu tens o domínio de todas as coisas e nós reconhecemos isto porque a Tua palavra nos ensina, porque a história da humanidade tem assim mostrado isso. Nós Te adoramos por esse momento de podermos cultuar o Teu nome e neste momento que abrimos a Tua palavra, Senhor, que lemos a Tua palavra. Ó Senhor, que por Tua graça e misericórdia, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, nos fazendo rememorar momentos deste ano 2023, de forma, Senhor, a termos a firme esperança
de que o mesmo Deus que conosco andou ao longo de todos esses anos até aqui, é o mesmo Senhor que há de nos acompanhar por este ano que se inicia. Nós pedimos a Tua bênção, de forma que o Teu Espírito possa aplicar a Tua palavra aos nossos corações, às nossas necessidades, preocupações, às vezes angústias, temores, que nós possamos nos quedar, nos ajoelhar diante do Senhor e diante da Tua palavra em oração, Senhor, possamos buscar uma vida de maior dependência, buscando a Tua direção para o nosso viver. Nós te oramos assim, pedindo a Tua bênção sobre aqueles que nos visitam, talvez pela primeira vez, que eles encontrem na Tua palavra o alento para as suas vidas, a direção para as suas vidas. Te oramos por aqueles que estão em viagem, que aqui não estão, que a Tua bênção também possa alcançá-los. Por aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, usando as mídias, usando a tecnologia, que possam também ter um coração rendido ao Senhor e possam estar ouvindo e meditando na Tua palavra. Que oramos assim, Pai, no nome de Jesus e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Que versículo tão pequeno, que parábola tão pequena, mas tão rica. Jesus, quando então fala sobre e usa algumas parábolas para falar sobre o reino de Deus, ele fala então sobre esta parábola que ficou conhecida como a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. É interessante porque Jesus compara este reino de Deus a um tesouro que é encontrado em um determinado campo. Enterrar tesouros era muito comum naquela época do Senhor Jesus Cristo. Não existia rede bancária. Quem tinha os seus tesouros, então, procurava de todas as formas escondê-lo, tirar da vista daqueles que poderiam roubá-lo. Às vezes até acontecia de tão bem escondido, o dono do tesouro morria e o tesouro ficava perdido. A família sabia que tinha um tesouro, só não sabia onde aquele tesouro estava escondido, até que alguém, por um acaso, o encontrasse. O texto nos mostra que um homem, então, Jesus usa essa parábola criada, essa história criada, para então dizer, olha, o reino dos céus é comparado exatamente a um homem que, tendo encontrado um tesouro no campo, ele esconde aquele tesouro, vai lá, vende tudo que tem, ele se desfaz de tudo e ele compra aquele campo, de tão precioso, tão valoroso que era aquele tesouro. Ele vende tudo para comprar o campo. E a Bíblia e o Senhor Jesus Cristo então diz mais, ele vai transbordante de alegria. Ele não se desfaz das coisas assim, puxa, eu vou me desfazer de tudo isso aqui. Não, ele sabe que o tesouro, ele adquirindo o campo, e agora, então, se apossando daquele tesouro, ele vai ter infinitamente mais do que o que ele tinha. Então, ele se desfaz daquilo que ele tinha para, então, adquirir aquele campo. Porque, de fato, o que ele queria não era o campo, ele queria o tesouro que ele havia, então, encontrado. O ser humano é facilmente enganado com tantas coisas, com bebida, com sexo, com uma ambição material, com status e por aí vai. C.S. Lewis, autor de tantos livros e, vez por outra, pregadores fazem comentários, você deve ter acompanhado, deve ter visto filmes das Crônicas de Nárnia, e C.S. Lewis tem um livro que no passado ele foi traduzido para o português com o seguinte título, As Cartas do Coisa Ruim. As Cartas do Coisa Ruim. E aí você já imagina, né?
E a ideia, o que então passava lá, era que era o diabo treinando alguns diabinhos, os seus sobrinhos. Era um tio ruim, treinando então os seus sobrinhos para fazerem maldades. E uma das cartas era ele justamente orientando e treinando aqueles diabinhos, em um especial, para dizer assim: encha o coração do ser humano de consumismo. Coloque no coração deles que eles só vão ser felizes quando eles possuírem. Eles vão estar sempre querendo mais. Isso é insaciável. E aí, então, uma dessas cartas, ele dizia: se você conseguir isso, você terá essa alma para sorvê-la por toda a eternidade no inferno. Lógico que C.S. Lewis estava querendo fantasiar um pouco, imaginar um pouco, porque os demônios também sofrem no inferno, mas mostrando como a sociedade ela pode se tornar tão consumista, ao ponto de pensar: não, quando eu tiver isso ou eu tiver aquilo, agora sim, agora eu serei feliz. E aí você passa a ter e você diz: não, eu ainda não estou completamente feliz, eu preciso de algo mais, e isso se torna algo insaciável. O chamado do Senhor Jesus Cristo é para quem está encontrando a felicidade em lugares errados. Ele mostra então essa parábola, ele conta essa parábola, quando nós vemos a presença salvadora do Senhor Jesus Cristo e do seu reino, nós percebemos que não há nada tão valioso quanto a mensagem do Evangelho que foi encarnada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus precisa ser o nosso tesouro. O Evangelho, a sua mensagem que ele encarnou e ensinou, precisa ser aquilo que seja o mais valoroso para as nossas vidas e a sua pessoa. Nós o chamamos de Senhor, o Senhor Jesus Cristo, Cristo como ungido, o enviado de Deus. Jesus precisa ser, de fato, o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nada há tão precioso quanto seguir a Jesus, quanto amá-lo, quanto sermos e fazermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. É a conversão, é a mudança de vida na nossa existência. Jesus não está pregando um evangelho da prosperidade, de que você vai ter tudo que você sonhar. Quem pregava isso era Xuxa. No zap dos pastores do presbitério, aí de vez em quando tem uma brincadeirazinha com os times de futebol, né? E ficam lá os rubro-negros, o pastor Luizinho está lá com a gente, todos nós lá dos pastores do presbitério, os rubro-negros, os tricolores, os alvirrubros, e cada um então que vá com os seus sonhos de títulos, do que time de cada um vai alcançar, e de vez em quando aparece a figurinha da Xuxa lá. Tudo pode ser. Só basta acreditar. Por isso que eu ainda continuo acreditando que o Santa Cruz ainda será um dia campeão do Mundial de Clubes. Mundial, não é mais a Libertadores, não. Será? Qual o nosso maior sonho? Qual o nosso maior sonho? O que nos encheria tanto de alegria? O Senhor Jesus Cristo não nos dá essa ideia desse evangelho da prosperidade, onde nós vamos alcançar tudo, ou desse evangelho positivista. Olha, basta você precisa se esforçar, todos nós precisamos. Todos nós precisamos lutar pelo que nós acreditamos, sonhamos, projetamos, fazer tudo isso colocando aos pés da cruz. Senhor, é a tua vontade para a minha vida. O Evangelho não está dizendo: olha, se satisfaça com pouco, não, porque Jesus fez muito, os apóstolos fizeram muito. O texto que foi levado a decorar nesse contexto do lançamento do livro foi 1 Coríntios 15, 10. Pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, não se tornou inútil, pelo contrário, trabalhei muito, e Paulo diz lá, trabalhei muito mais do que todos os outros. Já pensou? Para um apóstolo, imagina um pastor chegar no presbitério e dizer: olha,
a graça de Deus que me foi concedida, ela não se tornou vã na minha vida. Eu trabalhei muito mais do que todos vocês. Que seriedade de Paulo, que compromisso com Cristo, a marca de Cristo que cantamos. Paulo diz lá, eu trabalhei muito mais do que todos os outros. Ou seja, não é para a gente se acomodar, não é para a gente deixar de sonhar, não é para a gente deixar de querer. Nós não somos budistas, nós não temos que negar os nossos desejos, a menos quando eles são contrários à palavra de Deus. Mas não, nós estamos colocando cada coisa à luz da palavra, sim. Não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, da saúde e da riqueza, onde o crente não adoece, adoece sim. Você olha todo o Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo e tantos outros servos de Deus adoeceram. Nós somos passíveis, e se você está meio gripado, use máscara. Se você precisa se proteger, use máscara. Se você está tossindo, por amor ao seu próximo, use máscara. E por amor ao seu pastor, por favor, cuidado quando apertar a mão do seu pastor. Cuide, porque se eu estivesse no seu lugar, eu estaria preocupado em cuidar de você. O Evangelho nos mostra que nós adoecemos também. Mostra que passamos também por momentos difíceis, às vezes materialmente. Como disse certa vez o pastor Clóvis, e meu pai decorou isso, ele disse, você lembra quando o pastor Clóvis disse isso sobre o ministério? E eu disse, lembro. O pastor Clóvis, uma vez conversando, ele disse assim, pode faltar a manteiga, mas o pão não falta. Pode faltar a manteiga, mas o pão não falta. É o que o salmista diz, nunca vi um justo mendigar o pão. Deus vai sempre prover. George Miller, grande pregador, e que cuidou de milhares de órfãos na Inglaterra, chegou uma manhã que não tinham o que comer. E disseram a ele, não temos o que dar às crianças. E diz a história que ele nada respondeu. Você já parou a pensar? Milhares de crianças para serem alimentadas? E sabe o que ele foi fazer? Ele foi orar. Ele foi clamar ao Senhor. E naquela manhã, parou uma carruagem, o homem desceu e disse, preciso de trabalhadores. Ele disse, o que é? Ele disse, é uma doação do Palácio Real. Ok, foram ver o que era, é que o pão tinha sido assado além da conta. E a rainha mandou recolher todos os pães, fazer toda uma nova fornada, e disse, arrume a quem dá. E aí lembraram do orfanato. Lembraram do orfanato. A gente não vai jogar no lixo, a gente tem que descarregar todos esses pães. Eles passaram um pouco do ponto. Está além da conta do que a rainha gosta. Então o rei mandou dar a quem precisa de pão. Como nós precisamos depender do Senhor. E aí, às vezes, como cristão, passamos por dificuldades, sim. Jesus prega o evangelho das boas novas, da alegria em Deus Pai e no seu Filho. É aquele que reconhece que achou em Cristo Jesus o tesouro maior da sua vida. Não há tesouro maior, não há tesouro que possa se comparar a Cristo. E como é maravilhoso quando nós nos damos conta disso. Encontramos pessoas ricas, como José de Arimateia, que tinha um túmulo, era alguém que podia mandar fazer um túmulo e dizer, faz aí, escava, ajeita essa rocha, é meu, eu posso pagar, eu não sei quando eu vou usar, eu posso. Outros não têm essa condição. Jesus esteve com ricos, com pessoas ricas, como Zaqueu, coletor de impostos, e tantos outros. E como a palavra de Deus não condenou aquela riqueza, fruto da luta, do trabalho, do sacrifício, mas a palavra nos ensina, esse não é o nosso maior tesouro. Pode ser que Deus dê riquezas, quem sabe a você, pode dar. Use para a glória do Senhor, porque a nossa maior riqueza não são os tesouros, a nossa maior riqueza é o Senhor Jesus. A nossa maior riqueza não é a saúde,
A nossa maior riqueza é o Senhor Jesus. Há pessoas com a saúde aparentemente plena, total, mas estão morrendo espiritualmente. Há um câncer chamado pecado consumindo. E a pessoa se acha a dona da vida. Quantas e quantas experiências. Alegria não na prosperidade, mas na obediência e às vezes até no sofrimento. O mandamento foi dado no contexto de sofrimento. Se você abrir em Lucas capítulo 6, versículos 22 e 23, o Senhor Jesus Cristo nos fala algo importante ali. Lucas capítulo 6, versículos 22 e 23. Jesus nos diz, Lucas 6, 22 e 23, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem, vos rejeitarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Jesus está dizendo, se alegre. O Evangelho não é o Evangelho da prosperidade, não é o Evangelho da vitória, aparentemente em tudo. Às vezes parecia que a igreja estava sendo derrotada. Não, ela estava sendo vitoriosa contra um império que não subsistiria. O Império Romano caiu, o Império Persa caiu, o nazismo caiu, e por aí vai, tantos ismos, tantas filosofias, mas a palavra de Deus permanece e permanecerá até o fim, porque ela há de se cumprir dentro de tudo aquilo que Ele prometeu. É quando eles vos odiarem, quando expulsarem vocês, quando insultarem, quando eliminarem vocês dessa forma. Sim, não esqueçam, exultem, glorifiquem, louvem a Deus. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Jesus estava consciente de que nós vivemos num mundo de sofrimento e que esse sofrimento recairia sobre os seus discípulos. Eles seriam perseguidos, odiados, entregues, às vezes até pelos próprios parentes, como está lá em Lucas capítulo 21. E aí Jesus fala lá em João 15, versículo 20, se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. A alegria de Jesus não é banal, não é frívola. A alegria de Jesus não é fútil. Talvez você esteja se perguntando, por que o pastor está trazendo uma mensagem dessa no ano novo? É porque às vezes a gente só se prepara para as coisas boas. E tem muita coisa boa que a gente tem esperança, colocando diante do Senhor, sim. Mas será que nós estamos preparados para tempestades, para dificuldades, para problemas, lutas? O que vamos fazer se estivermos só preparados para um bom mar, um mar tranquilo, se não nos prepararmos para as dificuldades? A alegria de Jesus é uma forma de conviver e sobreviver ao sofrimento. É essa alegria de Jesus nas nossas vidas que nos faz carregar a cruz. E foi isso que ele ensinou aos apóstolos. É isso que nos faz, até como ele usa aqui essa expressão em Mateus 13, 44, que nós lemos, é que nos faz nos desfazer de algumas coisas que até a gente gostaria, quem sabe, de ficar com elas. Mas a gente diz, não. E às vezes pode não ser algo material, como a parábola, ela traz uma história, sim, com algumas figuras, mas que o seu sentido vai muito além do material. A questão não é você ficar pensando, meu Deus, espera aí, eu preciso vender o quê para fazer como esse homem? Não, às vezes você não precisa vender nada. Você precisa olhar para Jesus e dizer, eu clamo a Ti, Senhor, sejas o meu universo. Sejas o meu Salvador, o Senhor da minha vida. O Senhor já tem me dado tantas coisas, Senhor. Eu quero ter o Senhor como o meu Salvador, o dono da minha vida. Eu quero declarar isso a quem chegar perto de mim e achar que eu sou bonzinho. Não, eu vou dizer, olha, veja bem, eu sou tão pecador quanto você. Agora, alguém
mudou, muda e continuará mudando a minha vida. E sabe, se você não sabe quem é, eu preciso dizer a você, o Senhor da minha vida é Jesus. E não é religiosidade, não. É essa alegria que nos faz, então, muitas vezes nos desfazer de algumas coisas que nos atrapalham de olhar para Cristo. Às vezes é a própria religiosidade que nos atrapalha. A alegria de Jesus talvez nos faça ter cicatrizes, marcas, como nós cantamos, eu tenho a marca de Cristo em mim. E Paulo vai dizer, olha, ninguém me moleste, porque eu levo no corpo as marcas de Cristo. Paulo vai dizer aos filipenses, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não apenas de crerdes nele. A vocês foi dado o privilégio de sofrer por amor a Jesus. Vai ter gente que vai chegar no céu, na glória. Eu acho que eu estou, por enquanto, nesse caminho. Até hoje, se parar, nesses 30 e poucos anos que tenho, 33 de ministério, para você não pensar que é de idade, o pastor disse, pastor, agora na virada do ano está dando para mentir. Eu nunca fui perseguido. Eu nunca levei um tapa por amor a Cristo. Alguém chegar e dizer, eu vou bater em você, porque você continua crendo em Jesus e isso me irrita, eu vou bater em você. Não. Agora imagina quem já foi açoitado. Paulo diz, isso é graça de Deus, que privilégio. Alguém dizer, eu mantive a minha fé firme, eu fui açoitado, eu sofri horrores, e Paulo vai falar isso lá em 2 Coríntios 11, tudo que ele passou por amor a Cristo. Paulo vai dizer então aos filipenses, é graça sofrer, Deus deu àquela igreja a graça de sofrer por amor a Cristo, de não apenas crer nele, muitas vezes é no sofrimento. Como disse certa vez John Piper, a estrada para o céu é penosa, a estrada para o céu é penosa, mas é alegre. A estrada para o céu é penosa, mas é alegre. É dolorosa muitas vezes, mas há uma alegria, como Jesus mesmo disse, olha, essa alegria, ninguém vai poder tirar do coração de vocês. Ninguém. Ninguém poderá tirar a alegria. Como ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Como nós lemos em João 15, 11, Jesus diz aos seus apóstolos, estas coisas eu vos tenho dito para que o meu gozo seja completo em vocês. Vocês sejam tomados por essa alegria plena, por esse gozo pleno de ter a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Muitas vezes pode ser que seja, de fato, no sofrimento, em meio à luta, que vamos dar testemunho de quem é Jesus, se Jesus é de fato a nossa maior alegria. Certa vez um missionário contou a história de uma jovem. Essa jovem, na África, começaram a pregar na cidade dela. E chegou um missionário, ele começou um trabalho de evangelização naquela cidade. E nós bem sabemos as tribos, como elas existem, a força da religiosidade. E a mãe proibiu que os seus filhos fossem para essa nova igreja. E o missionário lá pregava, e essa jovem foi lá, ouviu a mensagem do evangelho e creu. E voltou para casa. Quando ela voltou para casa, disseram à mãe dela, um dos irmãos, disse que a sua irmã tinha ido até a igreja. A mãe chamou ela e perguntou se era verdade. Ela disse que sim. Ela apanhou naquela noite. Apanhou. E veja bem, uma surra na África, ela não é uma palmadinha, tá certo? Ela apanhou naquela noite. Violentamente. E foi alertada, não volte lá. No dia seguinte ela não resistiu, ela voltou. E o irmão soube e denunciou. E ela apanhou naquela segunda noite. E na terceira noite ela voltou e a mãe dela colocou ela para fora de casa.
as poucas coisas que tinha, jogou fora na frente das pessoas. E o missionário então disse: olha, essa história marcou a aldeia. Aquela menina não tinha para onde ir. Quem se dissesse amigo daquela mãe jamais acolheria aquela menina. E alguém teve piedade dela e levou ela para outra cidade. Uma família acolheu essa jovem em outra cidade próxima. E ela começou a trabalhar. No primeiro mês de trabalho, ela tirou só o suficiente para ela passar o mês seguinte. E pegou uma pessoa da confiança daquela família que tinha acolhido e disse: por favor, leve isso aqui para minha mãe. E levou. No segundo mês, ela fez o mesmo procedimento. Tirou só o necessário, pegou todo o restante do dinheiro e disse: leve para minha mãe. No terceiro mês, ela fez o mesmo. E quando a pessoa voltou, ela disse: sua mãe disse para você voltar para casa. Ela quer falar com você. E conta a história que a pergunta da mãe foi: por que você está fazendo isso com a gente? Por que você está nos humilhando? Ela disse: não, eu não fiz isso, eu fiz isso por amor, não foi para humilhar. E eram não sei quantos filhos. O pai já não estava, havia abandonado já há muito tempo aquela família. E a filha então dizia: eu sei o quanto a senhora trabalha, como é duro. E eu sei o quanto meus irmãos dão trabalho à senhora. Eram mais velhos do que ela. Bebiam todos os dias. Chegavam bêbados em casa todos os dias. E aí ela disse: eu queria e quero continuar ajudando a senhora. Meus irmãos precisam de comida. E eu continuarei trabalhando o tempo que for necessário para que a senhora tenha o sustento para a nossa família. O missionário disse que a mãe chamou ela para casa e deu uma surra nos meninos, os mais velhos, os bebarrões, que acabavam com dinheiro, ganhavam pouco e ainda gastavam dinheiro com bebida, mostrando a eles: aqui está o exemplo do que vocês denunciaram, muitas vezes porque ela ia ouvir um pregador. Muitas vezes é no sofrimento, como dessa jovem, que a nossa fé vai ser testada. A nossa maior recompensa, não há nada que pague seguir a Cristo. Fazer o bem ao próximo, porque reconhecemos um bem que nós não temos como pagar: o sacrifício de Jesus por nossas vidas. O amor do Senhor Jesus Cristo por nós. Nós precisamos nos alegrar nele. Como ele disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. A promessa mais gloriosa do que essa. Ele estará conosco até o fim de todas as coisas. Nós precisamos nos alegrar nele. É quando parece que nós perdemos o sentido da vida e esquecemos quem está conosco. Sejas meu universo. Ó Senhor, que tu sejas o meu primeiro pensamento e a luz em minha janela. Quando eu ver a luz do sol, Senhor, eu preciso lembrar que eu acordei, eu estou vivo, o sol está brilhando. Não tem um louvor que ele diz: olha, eu não vou deixar de crer só porque o sol parou de brilhar, nublou, está fechado, mas o sol está lá. É uma questão de tempo. O sol continua brilhando, apesar das tempestades, das nuvens, sim. Nós precisamos nos alegrar nele, ele está conosco. Nós precisamos nos alegrar pelo seu sacrifício e perdão. Nós só temos comunhão com o Pai, nós só voltamos à nossa comunhão com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, pela intercessão dele, como a Bíblia nos diz, que ele continua a interceder por nós. E é o amor dele que nos enche. Nos alegramos e devemos nos alegrar nele, no Senhor Jesus Cristo. E quando nós fazemos isso, nós glorificamos ao Pai. Portanto, quando nós não nos alegramos, não se alegrar em Deus, não se alegrar no Criador,
mas sim na criação, naquilo que Deus criou, nos prazeres terrenos, como um fim último das nossas vidas, é sinal de que nós estamos nos perdendo. E nós precisamos rever isso. E é traição, é adorar a criatura, é adorar a criação e não o Criador. Nós estamos traindo o Criador. Então, neste novo ano, pense, Senhor, a minha vida está sendo uma vida de traição. Eu estou amando as coisas, eu estou amando o que o Senhor criou, ou eu estou olhando e dizendo, Senhor, louvado seja o teu nome, eu estaria perdido, minha família estaria perdida, a minha vida estaria sendo inútil. Por mais coisas que eu fizesse nesse mundo, mas eu não tivesse a tua presença na minha vida, eu não tivesse o teu nome, a tua salvação, nada em mim, mas tudo no Senhor. Precisamos nos alegrar nele. E a Bíblia então fala de algo extraordinário, sobre a relação de Deus com os seus chamados, com os seus eleitos. A Bíblia fala de que nós fomos e somos convidados para um banquete. Se você abrir lá em Mateus 22, a partir do versículo 1, Mateus 22, a partir do versículo 1. Imagino que você vai se confraternizar nesta noite. E eu não quero que você vá triste, arrasado, não. Eu quero que você saia daqui colocando a sua alegria em Jesus. Na hora que você sentar com a sua família, se não é prática, quem sabe, você pode propor, gente, vamos orar? Porque se a gente está sentando aqui ao redor de uma mesa, se a gente está tendo que comer, tem gente que não tem o que comer, então vamos agradecer a Deus aqui, vamos agradecer. Vamos orar o Pai Nosso, se a gente não tem costume nenhum, mas pelo menos não o Pai Nosso eu tenho decorado. Então vamos fazer isso de coração e agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Olha a beleza do Pai Nosso. Se nunca orou e não sabe nem o Pai Nosso decorado, pode abrir lá em Mateus e então ler o Pai Nosso e orar ao Senhor. E dizer, Senhor, muito obrigado. Nós estamos reunidos ao redor de uma mesa. Sabe o que eu brinquei com Solange, brinquei um pouquinho com a família, com o núcleo familiar, né? Mas mais com Solange, assim, eu disse, eu vou sentir falta desses últimos dias. Samara partiu hoje, no meio da tarde, e os pratos estão lá para lavar. E vocês imaginam para quem vai sobrar, né? Eu fiquei tão feliz essa semana. Lavei tão menos pratos, né, com a presença dela lá, a gente combinava, só dá para você lavar hoje? Dá, pai, tá ok. Às vezes ela estava muito atarefada, eu disse, não, deixa quando eu chegar à noite, final da noite, é a minha terapia, eu paro lá sozinho, eu, o Senhor e os pratos. E aí a gente vai lá pensando, os sonhos vão chegando, ok. Mas a gente pode ficar reclamando. E a gente pode dizer, Senhor, muito obrigado, tem pratos para lavar. Se tem pratos é porque gente comeu aqui hoje em casa. A gente teve que comer, por isso que tem prato para lavar. Ou então tem lixo para tirar, pode ser que o prato seja descartável, vai ter lixo para tirar, não reclama do lixo. Meu pai passou a vida toda tentando organizar e dizia, você é nesses dias aqui, segunda, quarta, sexta, Roberto vai ser terça, quinta, sábado, um administrador extraordinário. Meu pai. Mas ele não conseguia fazer isso não, isso durava só uma semana. A outra semana bagunçava tudo, tal, a mamãe dizia, sou eu que estou tirando o lixo de novo. Aí ele vinha para a gente, não é possível, já estabeleci a escala não funcionava, porque ele não estava lá. O dono, né, tem que estar lá olhando. Se o gerente, se o chefe não está, o negócio parece que não anda. Mas veja, que bênção, tem lixo para tirar. Se tem lixo para tirar é porque teve gente que comeu ali. Se tem mesa para limpar é porque teve gente que se reuniu ali. E a gente poder agradecer. Já pensou que banquete Jesus fala aqui? Mateus 22, geralmente eu uso esse texto para dizer às pessoas, você precisa ir para a igreja da Encruzilhada. De Barra de Jangada até Maria Farinha, se você mora nessas imediações de Barra de Jangada, até o Rio Grande do Sul, a igreja é essa. Certo? O Hélio Silvinha, até São Paulo, a igreja é essa. Que está aqui, Mateus 22. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho.
Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram ir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Aqueles servos foram mandados chamar o pessoal convidado para o banquete. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas. Jesus mandou você para a encruzilhada. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu espero que você tenha sido chamado, que você creia na mensagem do Evangelho, que você não desfaça o convite do Senhor. Ano após ano, Deus está chamando você. Ano após ano, Deus está falando ao seu coração, dizendo: venha, é você. E não é para você olhar para o lado, está vendo aí? Não, é você. Somos nós, individualmente, com o Senhor. Que coisa maravilhosa, um banquete. Um banquete. A gente valorizar o que o Senhor Jesus fez e faz por nós. Faça do Senhor Jesus e do Evangelho dele, da mensagem de boas novas, a sua alegria de viver. A sua alegria de viver. Nem sempre é fácil. Eu tenho parentes hoje que talvez essa seja uma noite um tanto difícil. Mas eu não tenho outra mensagem. Jesus precisa ser a nossa alegria de viver. Alguém que tenha tido seu casamento desfeito, eu diria: faça de Jesus o seu motivo e a sua razão de viver. Alguém que tenha perdido um parente querido, e eu perdi esse ano, eu diria o mesmo: faça de Jesus a sua alegria de viver. Alguém que tenha recebido neste mês o aviso prévio, eu diria o mesmo: faça de Jesus a sua razão e a sua alegria de viver. Alguém que tenha aberto um exame e tenha se deparado com um resultado, às vezes até já meio previsto, mas que você jamais gostaria de ter a certeza de que iria ler um diagnóstico daquele, eu diria o mesmo para você: faça de Jesus a sua alegria de viver. Faça de Jesus a sua alegria de viver. Lutero, reformador, ele disse certa vez: sempre que você lavar o seu rosto de manhã, lembre-se do seu batismo e a quem você pertence. Vá e viva de acordo. Viva o dia de acordo. Sempre que você lavar o seu rosto de manhã, lembre-se do seu batismo e a quem você pertence. Vá e viva
o dia de acordo. A quem você pertence? Se você pertence ao Senhor Jesus Cristo, quem sabe amanhã, quando você lavar o rosto e o sol raiar, você vai lembrar e vai dizer: eu pertenço a Jesus, eu vou viver esse dia para Jesus, Ele é a minha alegria de viver, eu quero compartilhar essa minha alegria de viver com outras pessoas. Esta minha alegria de viver, eu quero compartilhar com outras pessoas. Se perguntarmos para qualquer pessoa o nome de 3 grandes compositores de música clássica, quem você diria? Pode falar aí. Quem? Vocês citaram 3 aí, joia. Mozart, Beethoven, e o primeiro que foi citado foi Bach. Johann Sebastian Bach. 1685 ele nasceu, faleceu em 1750. É um dos grandes e conhecidos nomes da música clássica. Ele era oriundo de uma família luterana, de músicos alemães, um estudante incansável. Bach adquiriu um vasto conhecimento da música europeia de sua época e das gerações anteriores. As suas composições, são extraordinárias. Misturam o sublime e o comum, o sagrado e o profano. Não raras vezes, especialistas chamavam Bach de o Shakespeare da música, em virtude das sonatas e melodias serem verdadeiras dádivas divinas. Ele compôs o que chamam de o mais estupendo milagre de toda a música clássica: Jesus, a alegria dos homens. A tradução mais literal para o título original da famosa concepção de Bach seria, então, Jesus, a alegria que os homens desejam. No sentido de que esses homens buscam tanto essa alegria, e Bach entendeu: essa alegria tem nome, essa alegria é Jesus. Esta composição tocante, irresistível, impactante, irradia e brota luz em nossos corações. Sentimos uma verdadeira epifania, a sintonia com o infinito. O amor está ali, o perfume está ali. No mundo da música clássica, temos este Jesus, a alegria dos homens. Uma peça do estilo barroca, composta e escrita por Bach em Leipzig, na Alemanha, no ano de 1716. No coral, ela é magnífica e dispensa comentários. É uma das mais lindas composições clássicas que falam de Jesus. Alguns trechos para o coral indicam a força com que o compositor Bach considerava Jesus como a resposta aos anseios de felicidade do homem. Dizia então lá Bach: Jesus, a alegria dos homens, a sabedoria santa, o mais brilhante amor, desenhadas por ele, nossas almas ambiciosas, emanam a luz não criada. A palavra de Deus em carne se fez, com o fogo da vida cheia de amor, lutando ainda para conhecer a verdade que emana e morre ao redor. É Jesus minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Ele, Jesus, as dores alivia e a minha alma satisfaz. É Jesus meu sol fulgente, meu tesouro permanente, e eu, por isso, o seguirei e jamais o deixarei. Eu vou repetir essa última parte. É Jesus minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Ele as dores alivia e a minha alma satisfaz. É Jesus meu sol fulgente, meu tesouro permanente, e eu por isso o seguirei e jamais o deixarei. Jamais o deixarei. A minha oração nesta noite
é que você entregue sua vida ao Senhor Jesus, se você ainda não tomou essa decisão. A minha oração nesta noite é que você clame ao Senhor, que você possa clamar a Deus, pedindo que Ele venha ser o Senhor da sua vida, o seu universo, a sua alegria. E se você já tomou essa decisão pelo Senhor Jesus Cristo, é hora de sair do marasmo. É hora de deixar de viver a meia sola cristã. É preciso viver integralmente. É preciso viver com paixão pelo Senhor Jesus Cristo. É preciso viver dedicando o melhor das nossas vidas para a glória dEle. O melhor das nossas vidas para a glória dEle. Cada um vai parar, espero que faça isso. E diga: Senhor, em que eu posso ser mais na Tua igreja, na sociedade, na vizinhança, em casa? Agora, não pense muito no mundo se você não pensar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça, a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Não dá para amar a cabeça, Cristo, sem amar o corpo, a igreja de Jesus. Porque Ele amou a igreja. Jesus amou a igreja. Cada cristão reunido, louvando a Deus, junto, servindo, trabalhando, é o corpo de Cristo ali presente. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos cantar este hino. Nós queremos, deve ser um lançamento, ano novo. Eu estava dizendo lá atrás, a gente sempre ora antes de começar o culto, né, com o pessoal que vai ministrar, e eu estava dizendo, é porque os outros são tão feinhos. Essa semana eu procurando, aí via lá, disse, não, esse aqui não, esse aqui não é feio, isso aqui é horrível, a gente não vai cantar, não é um funeral, é um momento de louvor a Deus, então, não, isso aqui está feio demais, isso aqui está mais ou menos feio, aí termina nesse, a gente vai ter que mandar compor algum hino mais bonito para a gente cantar, mas eu quero que você pense na letra. Um ano está terminando, e um ano está começando. O que é que de fato vai ser diferente? Se Jesus for a nossa alegria, muita coisa pode ser diferente do que foi nesse ano passado ou nos anos anteriores. Quem sabe é tempo de dizer, Senhor, eu estou de volta, eu estou na luta, eu não posso estar fora do exército, eu não posso estar fora do quartel. Senhor, e outra coisa, Senhor, no quartel eu quero trabalho, Senhor, eu quero trabalho, eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, o Senhor fez tudo por mim, eu vou ficar de braços cruzados. Conta-se que um soldado estava lá, perguntaram, o que você está fazendo aí? Ele disse, eu faço parte aqui do plantão, 24 horas. Sim, mas fazendo o quê? Tomando conta dessa árvore aqui. Quem colocou você aqui? Esse, o comandante anterior, porque o anterior, todos eles foram mandando. Então, tem aqui um comando, isso aqui já tem décadas, e eu faço parte. Ele disse, pois não, certo. E qual é a história dessa árvore? Ele disse, não sei. E qual é a importância dessa árvore? Disse, não sei, o comandante mandou ficar aqui, é 24 horas, e tem um rodízio aqui. E o homem foi atrás. Sabe por que tinha aquele plantão ali? É que o primeiro tentou plantar, o comandante tentou plantar, colocar a semente, e foi lá e o negócio, aí de repente, no outro dia, passados meses, a árvore não vingava, e aí quebravam a árvore, era um horror. E eles, não, estão pensando o quê? Não, vai plantar de novo, aí comprava lá a muda, colocar, aí eles sabe de uma coisa? Agora vai ter 24 horas, essa árvore vai crescer aqui, a gente vai deslocar soldados, e essa árvore que eu quero como comandante vai crescer aqui. Aí ficou o plantão. O comandante, depois que a árvore cresceu, ele foi embora. Deslocaram ele para outro quartel, outro negócio, e o seguinte, disse, todo mundo nos seus postos, tá, e tinha lá a escala daquele posto. E os soldados lá, 24 horas sem sair. Foi passando o tempo, perderam a história. Talvez você está perdido no meio da história. Você está vindo e não sabe o que está fazendo, ou você nem está fazendo. Mas precisa vir, precisa servir, precisa trabalhar, precisa amar ao Senhor.
e fazer dele a alegria da sua vida. A alegria da sua vida. Por tudo que ele fez por nós, nós podemos dizer: Senhor, eu estou aqui, cada um na sua área de serviço, para ser bênção onde Deus chamou você para servir. Jesus precisa ser a nossa alegria. Jesus precisa ser a nossa alegria.